Mas o Campeonato Brasileiro eu tô tentando... Você entendeu isso? Eu não entendi, porque assim... Eu tô entendendo. Olha, eu vou voltar Esse jogo é importante. Tem jogos que são chaves. Sim, mas o Dentro do campeonato de pontos corridos, todo mundo faz 38 jogos. Como é que funciona? O Flamengo vai ser campeão ou não? O Flamengo vai ser campeão. Então por que o último jogo vai ser decisivo pro São Paulo e Botafogo? No segundo tempo ali teve problema. Poderia ter feito 2x0 no gol ali do toque duplo do Arrascaeta, que até agora não me convenceu que aquilo ali também não. Poderia ter Também sido 2x0. O torcedor do Flamengo ele tem outro tipo de comportamento. Ele espera uma outra coisa do elenco dele. Não é. O futebol do Flamengo é um futebol de equilíbrio. Ganha, mas não equilíbrio, encanta. Quer dizer, competitividade. É muito mais... O que eu falo é o seguinte, intensidade, velocidade de jogo, competitividade. Ataca rápido, assim. Ataca rápido, é objetivo. Três toques, os caras já estão finalizando. Então, ou seja... Começa o mata-mata pra valer da Libertadores e o mata-mata pra valer da Copa do Brasil. Jogos mais cascudos. Isso. Entendeu? Eu até devo te perguntar sobre O isso. time que Fala tem aí, mais eu vou te falar. condições, pelo elenco que tem, que é o melhor da América do Sul, de suportar isso daí, é o Flamengo. O Botafogo nunca venceu a Libertadores, é um sonho, ainda mais que o Fluminense ganhou ano passado, ele é o único dos Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para o F90 aqui repercutindo a vitória do Flamengo em Salvador, né? Sobre o Vitória. E aí, galera, a gente vai ver aqui o Zé Elias, juntamente com outros comentaristas, falando sobre os detalhes, né? Polêmicas, sobre o momento do Flamengo, sobre os favoritos a vencer o Campeonato Brasileiro e muito mais. Vamos ver tudo aí. Vai também falar sobre outros jogos, né? Que acabaram influenciando também no resultado do Flamengo. E o Flamengo agora busca a liderança, está muito próximo, tem um jogo atrasado, se vencer igual aí os pontos do Botafogo. Mas vamos ver o que é que a imprensa está falando aí. O Zé Elias vai falar bastante sobre esse assunto. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, créditos para a ESPN. E vamos agora acompanhar toda essa repercussão. Convidado especial demais. E hoje vai poder falar desta briga, né, pela ponta da tabela. Para você, Arthur Jorge está com um melhor momento, não só na tabela, mas em relação a Abel Ferreira e Tite, no quesito treinador? Primeiro, achei impressionante você seguir o roteiro direitinho. Era essa a primeira pergunta. Claro. Né? Você foi bem. É assim, eu sempre começo Tem uma fazendo... colinha das perguntas? eu sempre... Não, vem da minha cabeça, mas eu sempre sigo o roteiro primeira e segunda. Aí depois eu acabo me perdendo pelo caminho. Acontece, assim mesmo. Vou fazer a mesma coisa. Posso acrescentar uma pergunta de improviso? Olha, Não vai? É alguma mágoa? Não, um carinho. Acho que ele vai gostar. Como cineasta também. vai. Tite e Arthur Jorge, quem que é o Deadpool, quem que é o Wolverine? Você pode fazer alguma relação entre eles? Eles não Essa esquecem briga? A briga pela ponta, a briga... Eu acho que, na realidade, o Deadpool é Abel Ferreira. Abel Ferreira. É? Abel Ferreira é mais Deadpool. E o Arthur Jorge é mais Wolverine, né? Eu não sei o Tite que personagem que ele se encaixa aí. Professor Xavier. Talvez professor é uma Tite. coisa mais, mental, uma coisa né? mais mental. É. Mas respondendo a sua pergunta, Claro. quem faz o trabalho mais consistente do Campeonato Brasileiro até agora é o Arthur Jorge. É bom a gente levar em consideração que o Tite perdeu... Séries A e B? Das séries A e B, lógico. Mas sem dúvida. Aí você vai... Mas aí não dá nem pra Falar em comparar. Série B, nós vamos colocar o senhor na nossa câmera de pressão. Bubu, Santos... O Santos já subiu, peixudo. Já A última vez que você falou isso, o Santos perdeu 4 jogos seguidos. Não, eu tô falando porque assim... É melhor você não falar isso. Ele fala toda hora. Não é. Ele te provoca toda hora. Você entendeu Quase minha... foi pro Corinthians. Porque é o quando você seguinte, falou isso, eu acho que cara. Toda hora ele te O provoca. Santos quer subir em terceiro lugar, em quarto lugar, ele não quer o título. Pra colocar na vasta galeria de troféus Eu, como do torcedor Peixe. do Santos, não quero o título, Então, não importa, tio. Eu quero só subir. que agora você tem que torcer contra o time, porque tá disparando na liderança, assim vai ser campeão da Série B. Aliás, daqui a pouco tem você vai... que dar uma rateada. William, Atenção, o Arthur Jorge. Arthur Jorge, E o Arthur Jorge. vamos Só falar um daqui a parênteses, daqui a pouco você vai participar na saída de bloco do nosso quadro Será que a Boca Tremeu? Que é põe o hino e aí a pessoa fica tentando se Tá controlar em bom, tá relação bom. ao hino. Eu canto hinos. Vamos lá. Eu canto hinos. Então, é bom levar em consideração os problemas que o Tite teve com relação à escalação do time, os jogadores que desfalcaram por causa de Copa América. Junto à Copa América também, tiveram uma série de lesões no elenco, também jogadores... Pô, teve uma hora que ele não tinha nem o Bruno Henrique nem o Cebolinha, que são Exatamente. do mesmo setor. O Abel Ferreira no Palmeiras também teve problemas com Copa América, agora perdeu jogadores importantes, mas o Arthur Jorge está perdendo também o Eduardo e o Júnior Santos. Ele perdeu os dois agora, inclusive já jogou ontem sem os dois. Mesmo assim, levando em consideração as dificuldades que os outros treinadores tiveram com desfalques, eu acho o trabalho do Arthur Jorge mais consistente até agora. É um time que fez gols em todos os jogos do primeiro turno. É a primeira vez que isso acontece com uma equipe. O Criciúma pode fazer. Mas ele tem 2 jogos a menos ainda, né? Para completar o turno. Exatamente. Isso é incrível também. Mas é uma equipe muito forte defensivamente. É uma equipe que, se não tem a posse de bola no jogo... Ontem o São Paulo, por exemplo, teve 68% de posse de bola. É uma equipe aguda
E ele tem um elenco muito melhor do que o Botafogo tinha no ano passado. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes, né? Leva jeito. E gostou? Curtiu? Você tá numa fase maravilhosa. Me preparo, né? Leva Me jeito. preparo, né? Então eu acho que ele conseguiu soluções para o Botafogo com um bom elenco. Por isso que eu estou falando, o elenco é melhor do que no ano passado. É o melhor elenco. Mas ele conseguiu soluções mais rapidamente Do que Tite e Abel, com as dificuldades que tiveram, é sempre bom levar em consideração. Mas o Botafogo hoje é o trabalho mais consistente do futebol brasileiro. É o melhor trabalho, por enquanto, de treinador esse ano. Porque o Abel já vem com um trabalho espetacular desde quando chegou. Né? Agora, muita gente manda mensagem, o povo gosta de relembrar isso. Aliás, o número está na sua tela para mandar sua mensagem para cá. Você vai mandar o recado que quiser. Quer mandar um recado para esse rapazinho? Pode mandar. Cuidado com a resposta dele. Eu sei. E o Luciano falou que é caro. Ele pagou Foi bem caro. Isso aqui é do Luciano Amaral. Oi. Luciano Amaral? Era, né? Não, vai Era. pegar. Vai voltar com algumas Olha lá a avarias, carinha né? dele. Vai com algumas avarias. Bom, vamos lá. É o seguinte. Mande sua mensagem, Mande sua mensagem agora para participar do F90. Qual que é o telefone, Zé Elias? Faz o Ainda serviço com... completo. lógico, faz serviço Ó, completo. Voltou? Vamos lá. 11 961959108. Participe do Futebol 90. 961959108. Você manda sua mensagem, vai poder falar do Campeonato Brasileiro, vai poder falar de Botafogo, Flamengo e Palmeiras e mais, e mais. Vou olhar para ele agora, atenção. Por que você, Rodrigo Bueno, falou que no futebol brasileiro só ia ter Real Madrid e Barcelona e o Botafogo é o líder? Me explique. Boa pergunta. Toma essa do Deadpool. Boa essa, hein? Assim Que é o líder. como o futebol é momento, o comentarismo também é momento. E ontem quem assistiu o programa percebeu que eu sou o comentarista no melhor momento. Porque eu avisei que ia dar empate entre São Paulo e Botafogo. Falei que o Fluminense ia ganhar do Palmeiras. Tá. Diferentemente de você. Eu estou no Verdão, não sei porquê. Eu falei que o Botafogo vai ser bicampeão do primeiro turno. Matematicamente ele não é, mas ele só vai deixar de ser campeão do primeiro turno se o Flamengo vencer o jogo atrasado contra o Inter fora de casa por 2 ou mais gols de diferença. O time do Tite vence tudo 1-0, 2-1, no mas finalzinho, o Inter- no sofrimento. Pois é. Não, Tá. mas tá bom. Mas agora ele vai dedicar só ao brasileiro e o Flamengo do Tite pode ser o Vitória, pode ser Não, mas o Botafogo Cuiabá, é o Inter. se O enrola estranho lá. no Ninho. O Tite tá de novo ganhando lá de 1-0, 2-1 na continha do chá. Então se ganhar do Inter, se ganhar fora do Inter, vai ser no titismo ali, entendeu? Então, o Flamengo vencendo 1-0, 2-1, Botafogo, então pra mim, já é o campeão moral do primeiro turno, como eu antecipei. Não. agora Aí eu tá não vou falando deixar. do Botafogo? Ô, Zé, a massa O aqui, ano o que passado ele falou? fez isso com o Claro. Botafogo e o segundo turno do O segundo Botafogo. turno acabou com o Não, Botafogo. Quando eu abraço o time voa. Você falou. Abraçou- Então eu tô louco. Você abraçou falou o Flamengo e deu que era problema. Real Madrid, Barcelona, Flamengo e Palmeiras. Tá acabando o primeiro turno, ainda tem jogos pra completar. O campeão brasileiro no final vai ser o Flamengo. Isso eu já antecipei aqui também. Já avisei aqui. Então, é como o Imperador Palpatine. Imperador Palpatine. Todos os meus planos estão acontecendo. Ah, E os entendi. números da Mega Sena, tem aí? Eu avisei Ele não dá, ontem, ele eu não falei, dá o Flaco Lopes, que você adora, Eu não, vai ficar eu no não. bolso do Thiago Silva. O que ficou. aconteceu? Eu tava vendo a Mas programação... essa todo mundo- previsão era difícil. Não, Essa era difícil. Aí, ó. Mas qual é o comentarista que tem a coragem de chegar no programa, Rede Nacional, e falar assim, Flaco Lopes vai ficar no bolso do Thiago Silva? É tão O Zé difícil. deu uma risada. Ih, o Flaco Lopes vai ser 2-0, 2 gols do Flaco Lopes. Falei, cara, o Pedro ainda falou, olha, talvez é difícil, não sei o que e tal. Eu vou Tudo lá. bem, mas você fugiu da pergunta. Eu Por que tô o Botafogo tá lá? Então, o Botafogo tá ele lá joga o como melhor esteve futebol no do ano brasileiro. passado. São 40 pontos, a campanha é pior que a do ano passado. E, aliás, vou fazer um alerta aqui, São Paulino. Pouca gente vai lembrar disso. Para muita gente, a derrocada do Botafogo no ano passado começou contra o Flamengo, derrota no Newton Santos. foi. Primeiro turno foi muito bom, o Botafogo ganhou quase todos os concorrentes diretos fora de casa, ganhou do Palmeiras fora, ganhou do Flamengo fora, ganhou do Grêmio fora. Onde, gente? Mas o jogo do segundo turno, o primeiro jogo do segundo turno do Botafogo foi contra o São Paulo no Morumbis. O Botafogo chegou líder, disparado, estava ganhando todo mundo, ele empatou aquele jogo. Ontem seria a 6ª vitória seguida do Botafogo. Seria a 6ª vitória seguida. De novo ele chega no Morumbi, e olha que, pra mim, o Botafogo tem que festejar esse ponto. Pra mim, que era pro São Paulo ter virado esse jogo. Segundo tempo, São Paulo. tá bom. Entendeu? Então, assim, o Botafogo de novo, aí sai do Morumbi assim, tá bom, tamo na liderança, ganhamos um ponto no Morumbi e tal. Começou assim
a derrocada do ano passado. Virou o turno. Você acha que ontem é um sinal de alerta pro Botafogo? ele fala E os sinais de alerta são Mas o paulinos. Arthur Jorge já vai sair, então? Porque Calma, no ano não é. passado, Mas era o Bruno Lage. É que eu tô falando. O professor Castro saiu. É que o segundo turno do ano passado, que causa, né, terror para o botafoguense, começou com um empate no Morumbi. Mas o ano Depois passado, a coisa começou a Mas o ano desandar. passado o Botafogo tinha 2 jogadores por posição. Não, calma. Aí eu vou Só falar. pra saber. É, isso aí. Outra coisa, esse jogo é importante, Botafogo e São Paulo. Grande chance de ser quartas de final de Libertadores. São Paulo vai passar pelo Nacional. Pode me cobrar então o aí. Palmeiras não vai passar do Calma, Botafogo. Edu. Tá tudo bem, ai, calma. Tem Palmeiras e Botafogo, é jogo duro. É pedreira, a gente sabe. Mas o Botafogo tem boa chance hoje de eliminar o Palmeiras. Mais chances do que Aliás, o Palmeiras. acabou de vencer o Palmeiras. Ele né? fala. Acabou de vencer o Palmeiras ali e tal. Então, assim, a gente pode ter esse jogo de novo daqui a pouco, daqui a algumas semanas, quarta final de Libertadores. E outra coisa, esse é o jogo que fechou o primeiro turno. Significa que vai fechar o campeonato. O último jogo do Botafogo, pode ser o jogo do título, vai ser Botafogo e São Paulo no Rio. Peraí, Não. Indeciso, pô. É, mas massa, Zé, Esse massa. jogo que vai fechar o título também é indeciso. Então, O Flamengo peraí. já ganhou, Então, eu tô não falando, ganhou? se o Botafogo vai ser campeão na última rodada, Você tá ele complicando. vai ser contra o São Paulo. Só tô tentando entender. Você tá se complicando. Mas não tô aqui pra explicar, eu tô aqui pra confundir. Tá mais louco, né? Nós falamos Botafogo campeão. Você fala, não, Botafogo Deus. campeão no primeiro turno. Campeão vai ser Eu o já me Flamengo. perdi aqui, não sei nem Aí onde agora eu você fala que o último jogo vai fechar e o Botafogo pode ser campeão. Não tô entendendo. Eu tô dizendo que o São Paulo pode ser uma pedra no caminho do último Botafogo. jogo. No último ano jogo. passado, o São Paulo já Mas digo, impediu a mas vitória no último jogo. do Botafogo do Morumbi. Mas a pedra é no último Aconteceu jogo. isso. E é o confronto decisivo. Se deixar pra última rodada, o Botafogo vai ter que vencer o São Tudo Paulo. isso porque eu te Flamengo perguntei se o vai- Botafogo entendi. joga o melhor futebol do E se o Brasileiro. Botafogo passar pelo Palmeiras, Só vai ter porque esse São perguntei Paulo. O São Paulo pode ser uma pedra no caminho do Botafogo, entendeu? entendi. Isso Não, que eu mas tô- eu tô- Ok. É que eu antecipo as coisas. Até posso até entender, porque é uma mata-mata e tal. Mas o Campeonato Brasileiro eu tô tentando... Você entendeu isso? Eu não entendi, porque assim... É Eu tô entendendo. Olha, eu vou voltar Esse jogo é importante. Tem jogos que são chaves. Sim, mas o Dentro último... do campeonato de pontos corridos, mas todo mundo então faz o 38 jogos, Flamengo, como é que funciona? O Flamengo vai ser campeão ou não? o Flamengo vai ser campeão. Então por que o último jogo vai ser decisivo pro São Paulo e Botafogo, que o Botafogo pode ser Porque campeão? pode ser que tá lá brigando pau a pau. Se tiver uma briga pau a pau, entendi. Mas você falou. Mas eu disse, É isso. pega aí, pega a tabela. Qual que é o último jogo do O senhor Flamengo? É o que Vitória falou em que casa? era... Olha lá, a tela dividida O agora. último jogo do Flamengo é o Vitória em casa? Ó, vou pegar na tabela aí. O Flamengo tem um jogo a menos, né? Não sei O se Zé te amassou. É o jogo contra o Inter. O Zé te amassou na... Ele te pegou na O curva. Zé que não é meio amassar, mas eu vou no mental. O físico é como um popó. É só pra Na tentar questão entender, física, o Bubu. Zé me vence. Eu venço mais no mental. Ai, meu Deus do céu. Então, eu já tô projetando. Isso Ok. é projeção. Mas sobre o É Arthur análise. Sobre o Arthur Jorge é o melhor. Concordo com o William. Ele vai sair ou Há não? muito tempo que eu não Porque o ano concordava passado, com o William, né? o Vamos Botafogo- fazer porque faz muito tempo que eu não vejo no Muito programa. tempo, Mas ele vai sair ou não, 4, Bubu? 5 meses. Não, mas eu Botafogo. também falei sobre isso um tempo quando. E tinha gente que dizia na cara, não, o que o Arthur Jorge fez? O Abel já fez muito baita mais. trabalho. Tal. Então, ele. E destacar a parte física do Botafogo também. É um time que foi montado com imposição física, transição rápida tal, mas tem o mental, que eu valorizo muito, né? O time que quando começou o campeonato todo mundo falava, não esqueceu 2023, é muito trauma, toma gol no fim toda hora, não sei o que, só acabou, ninguém fala mais. É, e vem Tanto que Almada mesmo aí com também, viu, no Botafogo. pontuação menor em relação ao ano passado, né? Ele passa mais segurança. As pessoas falam, hoje é um time mais consistente. Esse time do Botafogo, ele tem menos chance de fraquejar. Pode, eventualmente, não ser campeão e tal, mas acho que a derrocada, se acontecer no Botafogo, a queda de produção, não vai ser tão abrupta como foi na temporada. Agora, uma coisa que me espanta é que o senhor em nenhum momento cita o nome de Adenor Leonardo Bach. Talvez, Pedro Ivo, com uma tentativa de... Estou falando do Arthur, do Abel, tem o Tite também. Por que você acha que o Bubu não lembra do Tite? Ele parece esquecer do Flamengo também, já decretou que é campeão. Eu vou acrescentar, vou colocar mais uma pimentinha. Você acha que existe mágoa aí do Tite? por quê? Ele não lembra do Adenor, mas ele tinha o Flamengo vai ser campeão. Exatamente. Ontem ele explicou aqui qual é o problema, a raiz do problema dele com o Tite, né? O tal da entrevista, do livro. É do que ele livro, não do livro. postou. O livro que não foi publicado Uma até mágoa, hoje. Não, E eu, ainda de- tem eu dois livros defendo, não publicados. eu defendo aqui há alguns meses que a gente precisa marcar um almoço, um churrasco, tomar um café. Ele e Tite, senão ele não vai tirar essa mágoa do coração. E hoje ele poderia citar bastante o Tite, né? Porque ele gosta muito de criticar o Tite. Ontem o O homem... desempenho do time do Tite foi sofrível, né? Com a bola do pé ganhou, o Gabriel entrou, o gol do Carlinhos, mas... De novo, né, Pedro? Contra o Cuiabá se também esforçou, já... se esforçou bastante Criciúma. Criciúma, né? para não ganhar. Eu só discordo um pouquinho da situação do Arthur Jorge, do Botafogo, porque do jeito que o Bubu falou ontem foi
o início da derrocada. Parece que a atuação ontem foi ruim. Quase merecia perder pro São Paulo no Morumbi. Torcedores do A Botafogo, partida manda é bom vir. negócio. Manda em vídeo. O Botafogo jogou bem. bom, cara. É bom O Botafogo jogou bem ontem. São Paulo jogou melhor pra mim. Mas é porque tem dois times em campo. Aliás, foi um Dudu. dos melhores jogos do campeonato. Pra né? mim, Vocês aí gostam a de gente tá de qualidade acordo. de jogo, A gente tá de de jogo acordo. Eu falei isso atrativo. ontem, tá na lista do melhor do primeiro turno até agora, tá na melhores lista dos jogos. melhores. E muitos dos bons jogos do campeonato, a gente falava isso ontem, tem o Botafogo. Então, assim, ontem quando você vira e falava que o Botafogo parece que o São Paulo amassou, só não ganhou Primeiro por tempo conta do de Botafogo, detalhe. O segundo primeiro tempo do tempo- Botafogo é muito bom, mesmo tomando um gol no início. Mesmo tomando um gol no início, Pedro, como se porta. Então, o jogo de ontem, pra mim, a vitória do Flamengo ontem diz muito pouco sobre um futuro animador do Flamengo a curto prazo. O empate entre Botafogo e São Paulo ontem é interessante para os dois times. Não vejo, o Botafogo ontem foi a virada, porque assim como no ano passado, contra o jogo tal, começou... O Botafogo não tem nenhum indício de queda por conta do jogo de ontem. Não é porque não ganhou ontem que o cenário de volta para o Rio é de lamentação. O jogo foi bom. Do outro lado tinha o São Paulo. Por que você acha que São a torcida Paulo, do Flamengo tinha ainda tá Lucas, assim com o tinha Tite? time do Zubeldia. Porque o torcedor do Flamengo ele é aquilo, né? Ele tá sempre querendo Torcida mais. do Flamengo. O torcedor do Flamengo está sempre querendo mais e é legítimo pelo time que tem, pelo tamanho que tem, pelo Porque investimento assim, eu acho que tem. isso criou uma expectativa pelo também elenco. nesse momento, porque assim, a gente até estava falando isso ontem, né, Pedro? O time do Flamengo, durante o período das ausências, grandes ausências, Ele resolveu. ele, como gosta de falar o Pedro, performou. Ele Sempre formou, fala. eu Ele não falo fala, isso. mas no linha, então, ele Eu não falo isso, não. Performou Isso. de uma maneira acima do esperado. Sou contra o performar. Você é contra performar? E oportunizar. Oportunizar. também é sou verdade. contra. É verdade. Oportunizar, você Oportunizar gosta. é bonito, Não. você gosta. Carinha dele, cara. A gente tá aqui falando com o nosso povo, vou falar performar e oportunizar. O Tite o cara vai fala, bater ele na mesa do balé e falar o quê? Tite queridão fala, pô, toda hora. Tite queridão, aí não. Tite, queridão. Ele Ele tá toda hora Tite queridão, cara. Criatividade na reprogramação Por que de você tá movimentos. Alguém já falando? falou isso no Linha? Nunca. Se um dia eu aparecer de novo no Linha, Criatividade se um dia na eu reprogramação aparecer, eu vou encaixar essa frase em algum momento do Linha. Criatividade. O cara ficou debochando do Linha. Uma vaguinha, né? Na primeira análise que vai ter, eu vou falar assim, ó, faltou criatividade Ele- na reprogramação de Ele movimentos queria... nesse jogo aí. Eu, como empresário do Bubu, eu acho que ele se equivocou em alguns termos que ele utilizou aqui nesse Ele se refere à linha de passe sempre como um programa para baixo. Não, Não é assim. O Linha Eu vi sabe- aqui a não é foto assim. do calçado. Esse aqui é o calçado do Linha, tá calçado de 3. Esse aqui é o calçado do F90. Calçado tá assim. Não. É sempre. Ele chamou o Linha de velório uma vez. Não falei. chamou. Foi- Não. Vamos defender ele, não. O Linha só tem um problema. Um Ele dia. se complica Mas é um por ele programa, mesmo. Não precisa fazer Vamos nada. fazer esse collab, O esse Linha só tem um cross. problema pra mim. Que Você é, que é o veio aqui, eu horário, te mando. Que às vezes assim é meio tarde, né? Então atrapalha um pouco a logística. Não, atrapalha a logística. Vamos seguir o programa, vai. A logística. Chega. Você é um louco, Ele se complica a cada O instante. pessoal aí da escala já sabe, Já né? sabe que o o horário. não dá pra ele, não é bom Ô, pra Pedro, ele. agora, Sacanagem, ele cara. fala Queridão, Tite e tal. A torcida do Logística é com Flamengo você, Pedro. ainda tá olhando pro Tite com uma certa desconfiança. algo tal, meio- apesar algo da boa meio- Então, o que eu campanha. estava falando, da expectativa mediante tem dois. o que o time apresentou no período em que os desfalques, né, por causa da Copa América, o que ele apresentou. E aí o torcedor olha e fala assim, peraí, mas então quando voltar o Arrasca, quando voltar Tudo é o De La expectativa, Cruz né? e tal, aí vai voar. Qual seria a Não é o que tá abordagem? acontecendo. Qual seria a abordagem do torcedor palmeirense ou do analista palmeirense, ou a gente aqui sentado para falar, se o Palmeiras entrasse, tivesse um jogo complicado, sofresse, não tivesse no melhor momento, mas achou um gol no final porque é um time que persiste, que sabe o caminho da Tinha vitória, um plano, que Abel. aprendeu a ganhar. É assim, o do Flamengo, quando ganha com um gol no final, de dois caras que vinham no banco, sem espaço, não criou com a qualidade que tinha em campo, de Gerson, Arrascaeta, criou uma bola no primeiro tempo. Segundo tempo ali teve problema. Poderia ter feito 2-0 no gol ali do toque duplo do Arrascaeta, que até agora não me convenceu que aquilo ali era também toque não. duplo, poderia ter Também sido não. 2-0. O torcedor do Flamengo ele tem outro tipo de comportamento. Ele espera uma outra coisa do elenco dele, porque a todo momento que se fala, em entrevista de dirigente, comportamento do mercado, é que o Flamengo quer ser o melhor time, quer contratar as melhores peças, vai lá e paga multa. E tudo isso leva a um comportamento de 2-1 com vitória, tá bom, mas não desempenhou. E aí pega o que o William falou. Quando tinha menos peças na Copa América, avançou. Quando voltam as principais peças, De La Cruz, Arrascaeta, o time dá uma estagnada. Então o torcedor do Flamengo ele fica naquela... Qual vai ser o Flamengo do mata-mata contra o Bolívar? Qual vai ser o Flamengo do mata-mata contra o Palmeiras? Então fica esse ponto de interrogação e também aquela coisa, porque é o Tite, que é o grande técnico da seleção. Eu quero mais, né? Eu quero mais. Só isso aí não basta. Então fica um desejo de mais, mas você para analisar, quando o Bueno fala quem vai ser o campeão brasileiro, Flamengo, quando você fala a tabela do turno que vai virar, o já Flamengo cravou. ainda pode ser o líder do turno. Com todos esses questionamentos. Caso ele vença o jogo a menos, por 2 ou mais gols, ele é o líder, ele passa o Botafogo. Então, com tudo isso, o Flamengo ontem foi lá
e beliscou 3 pontos num gramado que é chato. Não, e com um o gol do estádio que é chato, Carlinhos, ô Zé, que o Tite dificulta. colocou. Sim. Não, mas assim, boa tarde, William. Boa tarde, Sempre um Zé. prazer. Isso é maravilhoso. Sempre um Você prazer. é fera. Não, antes de mais nada, assim, quem acompanha a carreira do Tite? Todos nós. Sim. Como foram os times do Tite, com exceção do Corinthians de 2015? 15. E o Grêmio 2001, que jogava bacana. Sim, mas- Times mais pragmáticos. Olha a diferença, de 2001, olha a distância, para 2015. Times mais pragmáticos. São times assim, são times que vão fazer os simples. Quanto tempo ele demorou ontem para mexer no time? Ele mexeu com 21 do segundo tempo, 21 para 22. Esse é o time do Tite. Essa é a forma de trabalhar do Tite. Não adianta a gente imaginar que o Tite vai colocar esse time do Flamengo para jogar todos os jogos, fazer um jogo de espetáculo, de 6-0, de 5-0, de 4-0. Não vai. Talvez pudesse acontecer pela qualidade dos jogadores, mas a forma de trabalhar do Tite, a mentalidade do Tite, é isso. Tanto que a palavra que ele usou ali, o equilíbrio. Ele está pensando no equilíbrio. O equilíbrio eu ataco, mas também eu me defendo. É o futebol, cada um tem uma maneira de pensar. O Fernando Diniz falou assim, vamos atacar. O nosso time, a característica é de ataque. Deu resultado, foi campeão da Libertadores. Tinha um trabalho, o ano passado foi um trabalho bom, né? Com resultados. O time do Tite sempre foi dessa forma. Não adianta a gente imaginar que o time do Tite vai jogar um futebol bonito, vistoso, mesmo que seja o Flamengo. A expectativa por conta desse... Do time, né? É muito por conta da qualidade dos jogadores, beleza. Mas a forma de pensar do treinador é outra. Não vou dizer que é um conflito, não é isso. É uma adaptação à expectativa e à realidade. Os torcedores vão se adaptar com isso? Não. Eu acho que eles vão entender. Mas gostar, falar, não, gosto. Mas vão gostar. Se chegar no final do ano e bater campeão, beleza. Mas só que aí pode ter aquele fora, igual teve o Rogério. Porque o título do Rogério Obrigado foi assim. pelo título e tchau. Porque o título do Rogério foi assim, porque é uma sequência, né? O Rogério entra no lugar do Renato, né? A sequência foi do Renato? Renato, depois da Libertadores. Foi o Renato. Primeiro era o... Não, foi antes do Renato. Foi antes do Renato, Rogério. Depois. O Renato sai para O Senna Senna é depois campeão. do Senna, depois do Domenech. Mas O Senna é campeão da pandemia. Sim, mas por que ele entrou no São Paulo? Porque no São Paulo, no Flamengo. Porque o Dom era o seguinte, fazia 3 e tomava 2, fazia 4 e tomava 3. Então tinha aquela, né, poxa, taticamente o time não consegue performar, como diz o Bubu, né? O time não é equilibrado, como diz, não tem o balance, como diz o Pedro. Balance? Aí é novidade. Meu Aí é Deus, novo. Como diz Pedro gastando, Ivo, né? balance. Não, a bola do Como diz- Gabriel. Balance. Entendeu? Então, assim, Vamos falar de Gabigol. tem uma série de coisas. Aí o Rogério entra. Então tá bom. Então o Dom tinha bagunça, o Rogério entra organizado taticamente. O time do Rogério taticamente é bem organizado, mas não é o futebol vistoso. Só que chegou no finalzinho ali, se o Inter não perde o jogo contra o Sport lá, contra o Sport em casa, provavelmente o Inter bateria campeão. Foi. Né? Mas na última rodada, campeão. Bateu o campeão 2 minutos depois, já tinha hashtag, fora Rogério. Eu não acho que isso vai acontecer com o Tite, porque eu acho que a maneira e a linha de trabalhar do Tite é diferente. Não, mas, se fechar o ano sem ganhar nada. Não, mas O Rogério ganhou 3 x. Então, por isso, se ele fechar o ano sem ganhar nada... Eu estou fazendo a comparação. sim. Eu estou comparando justamente com o título, né? Porque a possibilidade do Flamengo ganhar é grande. Independente se joga bem ou não, um pontinho ali, como diz o Pedro. Um golzinho ali no final, são 3 pontos. Quando acabar o campeonato e bater campeão, se bater campeão, ninguém vai ficar falando, pô, você lembra, Pedro? A gente ganhou de 1-0. Não, também faz parte. Eu acho que o Tite vai trabalhar os jogadores que voltaram da Copa América. Eu acho que cada um, pelo menos os jogos que eu vi, cada um está num estágio diferente, fisicamente, uma forma diferente de jogar. Precisa de novo a criar essas referências de entrosamento dentro do campo. Só que a gente esquece de uma coisa. Existem profissionais do outro lado que se preparam para jogar contra o Flamengo também. Isso é verdade. Entendeu? O Vitória... O Vitória, ontem a gente falava ali, aqui, fechadinho. Contra-ataque, era o Carpini, mestre Carpini, como diz o Bubu. Quanto mais perde, ele está mais perto vai jogar no erro do Flamengo. Porque são poucas as equipes que vão jogar de igual para igual com o Flamengo, pelo poderio que tem. Fez o que fez, depois chegou um determinado momento que acreditou que poderia ganhar, porque o Flamengo jogou bem mal em relação à dinâmica, à velocidade de jogo e tal. E no finalzinho conseguiu o gol, uma bela jogada do Gabigol, que entrou bem. Né? O Carlinhos está mais
ambientado, ele bateu vamos bem, dizer Zé, assim, tirando né? não. Então, assim, eu acho que o Flamengo é isso daí. Eu não vou me empolgar, achar que o Flamengo vai jogar o futebol espetáculo Vai como mudar, o Jorge Jesus. Não é. O futebol do Flamengo é um futebol de equilíbrio. Ganha, o mas não equilíbrio encanta. quer dizer competitividade. É muito mais fácil hoje você gostar do jogo do Botafogo do que o do Flamengo. Ou do O jogo Botafogo. do Botafogo tá longe de ser um jogo que encanta. Você concorda com Não. isso, Pedro, também? Não, deixa eu só Não terminar só, Zé, a fala. explicar. O que eu falo é o seguinte, intensidade, velocidade de jogo, competitividade. Ataca rápido, né? assim, Ataca rápido, é objetivo. Três toques, os caras já estão finalizando. Então, ou seja, você consegue ver esse tipo de O jogo... Burro fala que o jogo do Flamengo é muito moroso. no Botafogo. No Flamengo, isso não encaixa. Eu acho que hoje não é aquele Flamengo encantador pela cabeça do treinador e pela forma como ele posiciona Contra o aqui. Atlético Mineiro foi, né? Então, Mas são você jogos tem- pontuais. Que o E eu Atlético sempre- permitiu esse tipo de coisa. Isso, mas tem. Teve o tem 6x1 no adversário. Vasco, né? E teve Uma seis, goleada. porque o Vasco Aí- também permitiu, Permitiu, né? Álvaro e- Pacheco Parou. caindo no paraquedas. Você quer falar do Gabigol? A impressão Depois você fala, que dá Bruno. em cima do que você está falando é que assim, se o adversário permitiu, o Flamengo vai entregar isso que o torcedor Lógico, quer, qualquer um. né? Vai entregar isso. Não é assim, o adversário dá moleza e tal, o Flamengo faz jogo burocrático. Não, se o adversário permitir, o Flamengo vai impor esse tipo de jogo que o torcedor Agora, quer o ver. Tite criar, Agora, eu acho que vai ser mais... entendeu? Tá difícil, o que eu você acho que falou é mas verdade. assim, a gente olha o time do Flamengo, a gente espera mais do time do Flamengo mesmo. A gente espera mais, porque a gente olha as peças que o Flamengo tem e o Zé tocou num ponto importante para se levar em consideração. Essa coisa de entra e sai de jogador, de sai aqui, vai para a Copa América, machucou, voltou, isso realmente atrapalha um pouco o trozamento. O Zé, melhor do que ninguém, pode falar disso. Né? Isso realmente acaba atrapalhando. Você vai o tempo todo, né, mexendo e remexendo, e vai, e tenta dar liga, e põe garoto, aí volta um, volta outro. Enfim, isso atrapalha. Mas é que a gente tem um olhar para o Flamengo. Diferente. Gente, o sarrafo está aqui em cima. Muito alto. Pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, acho que poderia entregar mais. Mas é o jeito do Tite. É o jeito, O cenário para o Flamengo é o melhor de todos. É o mais favorável. Você acha que Quando a tabela começou a ajuda? temporada, o Marcos Braz falava muito, qual que é o maior adversário do Flamengo? É a Copa América. A Copa América já foi. O segundo turno, tudo indica, o Flamengo tem boa chance de começar igualado em pontos com o Botafogo. Chegar a 40, à frente do Palmeiras. Agora começa o mata-mata para valer da Libertadores e o mata-mata para valer da Copa do Brasil, jogos mais cascudos. Isso. Ô, Entendeu? Bubu, até eu vou te perguntar sobre O isso. time que Fala tem aí, mais eu vou te falar. condições, pelo elenco que tem, que é o melhor da América do Sul, de suportar isso daí, é o Flamengo. O Botafogo nunca venceu a Libertadores, é um sonho, ainda mais que o Fluminense ganhou ano passado, ele é o único dos tradicionais que não ganhou. Então, pro Botafogo, ele vai ver a Libertadores como, né, último biscoito, né, como a gente não viu Você falar. fala bolacha, né? Ele fala bolacha, fala biscoito. Do pacote. Do pacote. Copa do Brasil, o Botafogo não tem, então o Botafogo também pode mirar um título inédito. Perdeu o Júnior Santos, perdeu o Eduardo. Contratou muita gente boa do meio pra frente, mas assim, são peças que acho que pro Botafogo vão fazer mais diferença. O Botafogo tende a sentir mais o segundo turno, o acúmulo de jogos e desfalques do que o Flamengo. Mas o Flamengo Agora, pode sentir muito ô, no William, segundo turno a pressão de eliminações. né? Então, isso que eu Tem ia a falar, Copa mas do aí tem um Brasil, detalhe. tem Tem um Então, detalhe que se eu eu- queria perguntar pra vocês, que é o seguinte: quem cair de Copa do Brasil ou Libertadores pode ter uma vantagem em relação aos concorrentes do brasileiro? Gente, Vocês acham que não? O cenário que a gente vive no Brasil, onde que ser eliminado para rival é vantagem? Vai ter uma pressão Exato. Não, ninguém quer ser eliminado, mas Flamengo- é claro que o Inter agora só tem o brasileiro. Mas ele vai ter vai olhar pra aquela O Inter competição, só né? ter o brasileiro não me diz nada ainda. Então, mas Não me diz assim, nada ainda. O Inter. Aí eu não posso falar que o Inter tem mais vantagem que o Flamengo, Palmeiras e Botafogo, porque ele só tem uma competição. é uma vantagem, não quer dizer que é o Mas que aí- queria. mas Tem aí- que ter um negócio que chama campo e bola. Tem que entrar e jogar. Que o Inter ainda não não consegue. mostrou. Sim, mas Como é que eu só vou falar que- hoje? Mas aí, Final de julho, que o Inter mas tem aí alguma vantagem Mas sobre aí os eu vou três. tocar na declaração do treinador do Flamengo, que reclamou dos estaduais. Mas eu acho que isso é outro papo. Mas eu tô falando de vantagens, Zé. Mas você tem vantagem. Se você não joga... Você ter vantagem por ser eliminado por um rival no Palmeiras e mais. Botafogo. Palmeiras e Botafogo. É claro que os dois querem avançar na Libertadores, mas aquele que foi eliminado vai se dedicar mais ao brasileiro. Vai se dedicar mais ao brasileiro. Essa é Mas tem um calendário mais leve. É uma lógica que é meio complicada você dizer que uma derrota Não, mas não é beneficia alguém. derrota. Não, derrota, consequência. Pedro. Olhar o calendário, É a perdeu um torneio.
consequência da derrota. Você tem quarta, domingo. Eu jogo quarta, domingo. Eu tenho um mês que joga assim, mas eu tenho competição. Libertadores, Copa do Brasil. Se eu for jogar só o Campeonato Brasileiro, eu não tenho esses jogos durante a semana. Verdade. Eu tenho condição de recuperar o meu jogador melhor. Logística, você é o rei da logística. Vamos lá. A logística é mais facilitada. O futebol você diz muito do lado mental. O Zé jogou. Me explica uma coisa. O Flamengo tem um mata-mata contra o Palmeiras. Sim. O Flamengo tem um mata-mata contra o Bolívar. Decide em casa, decide fora de casa contra o Bolívar. Isso aí, no intervalo de 4 semanas, ele vai decidir 2 campeonatos dele. Aí, então, você está querendo me dizer que se o Flamengo é eliminado pelo Palmeiras e o Flamengo é eliminado pelo Bolívar, ele tem uma vantagem no Campeonato Brasileiro? Que vantagem? Você vai desmontar emocionalmente o grupo, você vai tirar a confiança, você vai aumentar a temperatura do ambiente interno, você vai começar a questionar o falar. Que momento agora eu vou perder que é vantagem? Não. Você pode falar que o calendário ele fica melhor, aqui de vantagem. Tem cara que fala, eu sou contra poupar. Toma 2 saraivadas ali, acumula 2 eliminações ali em agosto e vai lá na porta do O pior momento do Tite no Flamengo foi como ele começou a preservar. Isso aí é olhar pro Palmeiras aqui no Brasileiro, ele poupando, preservando, botando o Pedro no banco, contra o Bolívar lá poupou. Assim, falou bem. Com o elenco que tem, ele pode até se dar o luxo de levar as 3 competições muito bem. Flamengo com o elenco que tem. Mas pra ter vantagem tem que ter 2 eliminações, só maluco. Não, mas o Botafogo, eu não tenho. Mas ele tá falando do calendário leve. Como brigar pelos 3 Você vai ter uma distância entre os jogos. Você vai ter a pressão emocional de ganhar o campeonato, mas a pressão física, o desgaste físico, isso aí é outra coisa. Isso é um segundo papo. Para daqui a 2 meses, reta final, que vai estar todo mundo ali. Você falar para mim que o Flamengo amargar, a gente conhece também do Flamengo, o Flamengo amargar 2 eliminações em sequência, de 2 competições mata-mata, um time que se ganha uma competição no ano não tá bom, tem que ganhar mais de uma. O Rogério ganhou assim. O Flamengo tinha saído de tudo, por isso que o Rogério saiu do Flamengo. Sobrou o brasileiro. Por isso que o Rogério saiu do Flamengo. Aí ele foi lá e ganhou o brasileiro. Porque o campeonato todo mundo fala que caiu no colo dele. Ele saiu não brigava, não tinha identificação, na Libertadores. Mas essa eliminação pro Racing, pesar, né? O cara tinha acabado de chegar. Foi eliminado. Foi eliminado. O Jorge Jesus teve uma eliminação na Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, aí o calendário abriu um pouquinho. Por isso que nós estamos falando de calendário mais leve. Eu entendi o que o Bubu tá falando, e aí serve pro Botafogo, serve para todos esses clubes que estão disputando várias competições. Se você sair de uma competição, você tem um jogo a menos, praticamente. Né? É a questão física. O Bubu tá falando a questão física, que eu também acho. Eu também acho que questão física, você tira um pouco o desgaste dos jogadores. A questão mental, a pressão, o Flamengo vai ter sempre. Se ele sair das 2 competições e ficar só no Campeonato Brasileiro, a pressão vai aumentar. Esse ambiente, se ele avançar, ele vai continuar libertando. Vai ter pressão nas quartas de final, mas fica mais leve. O Flamengo, eu acho que é o time que vai sofrer mais. Estão os 3 aqui, né? De eliminação. Se o Botafogo for eliminado, agora da Libertadores, né? Agora no começo de agosto, meio de agosto, vai pesar, a eliminação é chata e tal, mas ele estando bem no Campeonato Brasileiro como está, torcedor do Botafogo, título do Brasileiro e tal, o Botafogo vai seguir. O Palmeiras se for eliminado pelo Flamengo, pesa, é chato. Mas o Flamengo é atual bicampeão brasileiro, o Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro e tal, tem o trabalho do Abel e tudo. E o Flamengo? Agora, se o Flamengo for eliminado, a pressão é monstro. Mas é uma coisa é a pressão, outra é o calendário. Não cai. O que os dois estão falando é de calendário. O ano passado todinho sem título. Ele não pegou nenhum título importante. Foi catastrófico. O que eu entendi, o que o Bubu está dizendo, e aí por isso que eu citei a entrevista do Tite, do treinador, é a questão do desgaste físico. Porque o desgaste mental, você jogando no Flamengo, você vai ter que ser forte. Se você perde, se você ganha, você tem que ser forte. Porque nós estamos falando de um Flamengo que é segundo colocado, com a possibilidade de ser primeiro, e mesmo assim nós estamos falando que o Flamengo joga mal. A gente está falando que o ambiente, que é pesado, mas quem está jogando lá sabe disso. O que eu acho é que, e aí independente, e aí falo um pouco por experiência própria, se você deixa de jogar determinados jogos, um número de jogos, você tem a condição de recuperar melhor o seu tempo. Mais inteiro. E acho que o papo no Flamengo ainda é outro. Você lembra, Zé? Você bateu muito na tecla naquela questão de resultados. Lembra a entrevista do Tite lá no início de abril, que ele falou assim, não dá para ir nas 3 frentes? Sim. Qual foi a resposta pública de torcida naquele momento? Peraí. Com um elenco desse, não tem que falar isso agora. Então, o que eu falo é pro Flamengo, o discurso de que ficou melhor, ou agora tem vantagem, o calendário... Não, Pedro, não é isso. Ali é falando de calendário. O que eu estou dizendo... Não, o que eu estou dizendo é sobre o que o Bubu falou, sobre a possibilidade, e existe, porque nós estamos falando de 11 contra 11, do Flamengo ficar fora de uma competição, seja ela Libertadores ou Copa do Brasil. Existe a possibilidade. Tá bem, se o Flamengo ficar fora...
entendeu? De uma competição, é lógico que o Tite vai ter muito mais tempo para recuperar o jogador do que se ele tivesse que competir três domingo, quarto. Isso aí acho que me parece meio óbvio. Entendeu? Só que se você tem menos jogos e mais tempo de descanso, é melhor para alguma coisa. O que eu falo é, isso para mim só não pode ser tratado como uma vantagem. Não é vantagem. Você vantagem no calendário. Mas é uma vantagem no calendário. Ele é um comentarista folhinha, ele sabe. Você ganha folhinha. Olha o Manchester City. O Manchester City virou um papo a títulos na Premier League. O Guardiola é especialista em pontos corridos. Vira e mexe, ele quebra a cara em mata-mata. Os pontos corridos, o Guardiola, desde que virou treinador, perdeu 3. Vamos lá que tem o povo na TV já. Então, assim, ele tenta ganhar tudo. Até a Copa da Liga da Inglaterra, que é o estadual lá. O que você está falando, o que eu entendi, é assim, a vantagem não seria no sentido, eu perdi, é uma vantagem. Anímico. É uma vantagem no lado físico. Eu não festejo a eliminação. Não é nenhum time. Então esse foi o vídeo aí, galera. Comenta o que vocês acharam aí do corte, o que vocês têm para dizer, se vocês concordam com o que foi falado, se não, com relação a favoritismo, né, dos títulos aí, se você acha que o Flamengo é o favorito a vencer. E se o Flamengo tem capacidade, se consegue vencer os 3 títulos. Eu acho difícil, embora possível, mas difícil pelo calendário, né, ser extremamente ruim aqui. Então, são seres humanos, não são máquinas, então não tem como conseguir aguentar toda essa enxurrada de jogos, né, um atrás do outro, e o corpo não sentir. É impossível isso acontecer. Então é complicado para o Flamengo, é muito complicado. Mas eu acho que 2 títulos dá para conseguir, né? Acho que contra o Palmeiras, Copa do Brasil não foi tão bom para o Flamengo, porque é sim um adversário que é difícil de se enfrentar. O peso vai ser maior por ser o Palmeiras, então vai ser complicado. O Flamengo vai ter que ver o que é que vai fazer nesse mês, né? Porque tem Palmeiras 3 vezes, né? Incluindo no Campeonato Brasileiro. Tem Botafogo, tem São Paulo, tem Bolívia, Libertadores, então é complicado, vai ser muito difícil. Mas o Tite, né, deve elaborar talvez uma estratégia aí, se não já elaborou, né, com a diretoria pro ano. Estratégia colocando no caso o que? Pelo menos 2 campeonatos como prioridade, que eu acho que deve ser Campeonato Brasileiro e Libertadores. Para mim, Copa do Brasil não é tão importante assim, só do ponto de vista financeiro, mas Copa Nacional não é tão importante assim. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, que tem mais tempo que o Flamengo não venceu, né, desde 2020, e a Libertadores, que é o campeonato mais importante aqui da América do Sul. Então teria que ser esses 2. Copa do Brasil teria que ser a terceira opção ali. Então, na minha opinião, o Flamengo não deveria dar muita margem, muita importância para a Copa do Brasil, porque se você tentar vencer os 3, você pode acabar não vencendo nenhum. Então, antes você se concentrar ali em 2 mais específicos ali, não que vai esquecer a Copa do Brasil, mas que pode talvez usar um time alternativo, né? Pode talvez colocar ali menos intensidade. Eu acho que isso será mais coerente, será mais inteligente do que você tentar vencer. Aí corre o risco de perder, né? De se dedicar ao máximo, perder e ainda ficar ali complicado para o Campeonato Brasileiro, né? Talvez contundir o jogador, talvez, né, excesso de cansaço, e acabar interferindo em Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então eu acho que a Copa do Brasil teria que ser o terceiro, se não já é. Eu imagino que o Tite deve estar pensando nisso, como a diretoria também, e priorizar os 2 campeonatos mais importantes, que é o Campeonato Internacional e o Campeonato Nacional, né, que é o Campeonato Brasileiro. A Copa Nacional pode deixar como terceiro plano, né? Se chegar, né, a semifinal, final já é diferente, tem que dar no caso, uma importância maior, mas oitavas ainda é muito difícil. Poderia até ser que o Flamengo vencesse, né, o Palmeiras aí nas oitavas de final, mas chegasse mais pra frente e perdesse, ou seja, não serviria de nada. Então é meio complicado, né? É meio complicado. Acho que deveria pensar dessa forma. É a minha opinião. Você pode deixar a sua também aí. E esse foi o vídeo. Comenta o que vocês acharam. Tamo junto e até o próximo.